Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Gostei de gravar vídeo aqui, tá? Achei confortável, achei que tem um ar puro, importante. Acho que pelo menos um vídeo por dia eu vou começar a gravar aqui da varanda. Peço que deixem um like, sempre lembrando que no celular eu não consigo botar o logo da Bplay, mas é a nossa patrocinadora oficial, é a nossa grande parceira. O link da descrição possibilita que a Bplay entenda que você está chegando via minha indicação, renova meu patrocínio e todo mundo fica feliz, beleza? O Atlético anunciou hoje um novo treinador, eu acho que todo mundo viu isso, ninguém tem dúvida agora que o próximo técnico do Atlético vai ser o Odair Hellmann. E, cara, a gente já conversou de alguns desafios que ele vai ter, um natural, né? A gente já trocou uma ideia de alguns cenários que ele vai precisar lidar agora como treinador do Atlético. Eu trouxe aqui 5 desafios mais voltados pro lado tático, tá? Porque eu acho que, obviamente, um treinador vai ter que olhar para o campo e bola. Obviamente, um treinador vai ter que olhar para essa parte mais organizacional da equipe. Porque a gente bate muito na tecla, né? O Atlético, independente de ser um time bom ou independente de ser um time ruim, o Atlético é um time desorganizado. Eu acho que, assim, se a gente tem que definir o Atlético de alguma maneira, eu definiria hoje como um time desorganizado. E nem a passagem do João, eu acho que mudou muito isso não, tá? Eu acho que melhorou em relação ao Barbieri, mas ainda continua um time desorganizado. Isso precisa ficar muito claro. E assim, o Odair, ao mesmo tempo que ele tem que fazer esse time se organizar o mais rápido possível, eu não sei quanto tempo o Odair vai precisar para fazer com que esse time tenha uma cara de time, seja um time mais coletivo, seja um time mais arrumado nas 3 fases do jogo, né? Tanto na fase defensiva, quanto na fase de criação, quanto na fase final, né? Que é a fase ali de finalização. Então, separei 5 pontos aqui, a gente fazer um rankingzinho, né? Você pode comentar aqui embaixo, eu acho que precisa melhorar nisso. E o primeiro ponto que eu trago é resolver a lateral direita, tá? Porque ontem, beleza, o Cauã Moraes, né? Eu tô percebendo que eu tô falando Cauã Tavares ao longo dos vídeos. O Cauã Moraes foi lá, fez o gol, muito maneiro, muito bom, mas assim, nem que seja para efetivar o Cauã como lateral do Atlético, nem que seja para bater o martelo, vai ser ele ali, o lateral titular do Atlético. Tem toda a situação física do Dudu que tá longe de ser resolvida. Acho que o Ryan Palacios tá se tornando cada vez mais carta fora do baralho. Não sei se ele vai optar por uma mudança tática, quem sabe 3 zagueiros jogando com alas, mas acho que hoje a posição mais vulnerável que a gente tem no time titular do Atlético é a situação da lateral direita. Então gostaria que a gente tivesse um cenário melhor resolvido, um cenário melhor desenvolvido ali, até para conseguir bater o martelo desse time titular o mais rápido possível, né? Eu entendo que, cenários diferentes às vezes exigem times diferentes, mas a lateral direita, assim, o Cauã chega trazendo um respiro, trazendo uma esperança da gente resolver o setor, mas a lateral direita é um cenário bem caótico ao longo de toda uma temporada do Atlético. Então acho que esse é o primeiro ponto que o nosso técnico Odair Hellmann precisa resolver. O item de número 4 que eu trouxe aqui é se estabelecer defensivamente. Só que eu acho que existe, assim, um grande erro de avaliação quando a gente fala sobre se estabelecer defensivamente e sobre ser apenas uma questão da zaga. Eu acho que o Atlético hoje comete erros na defesa? Acho que tá na hora da gente, criar mais sincronia defensivamente. Eu acho que isso só acontece com a chegada de um treinador que faça os jogadores coletivamente se comportarem de uma maneira conjunta. Acho também. Mas eu acho que tem um ponto a ser levado em consideração. Depende dos 11. Um time bom defensivamente não depende da zaga, depende dos 11. Então, por exemplo, acho que o Abrão vai ser titular com ele. Estancar ali a ferida do Léo. O Léo vinha fazendo uma boa temporada até o time dar essa desorganizada novamente. Acho que o Léo é um cara importante, um cara que defende bem em profundidade, um cara que tem uma boa saída de bola. Então, assim, estabelecer o time defensivamente porque a gente precisa parar de tomar gol. Isso é uma certeza absoluta.
Não dá para ser uma das piores defesas da Série B. Então, mais um ponto aqui. Outro ponto, o time pressiona melhor. Ontem foi mais um jogo que o Atlético pressiona muito mal. Eu acho que isso está muito ligado às características dos jogadores. Você tem o Renan Peixoto, que pressiona bem. Aí você olha para trás, cara, Luiz Fernando, Juliano, o Isaac também acho que pressiona bem, mas Luiz Fernando, Juliano, esses caras, o Allan Kardec pressiona mal pra caramba. Por isso que eu falo, a parte defensiva depende dos 11 jogadores. Quantas transições, porra, no último jogo a gente não viu estourarem no Filipinho, sobrecarregarem no Filipinho, aí o Filipinho não consegue controlar e sobrecarrega na defesa. Então a gente precisa de uma mobilização de todo mundo para que esse time consiga pressionar melhor e para que os problemas defensivos eles sejam minimizados e para que a gente consiga recuperar a bola lá na frente, sabe? Eu acho que, inclusive, deveria ser um ponto até para se debater titularidade. Vocês acham que não, mas o Zapelli tem um bom número de desarme, o Isaac tem um bom número de desarme, o Tevez já não. O Tevez é um cara que pressiona mal. Então, acho que essas opções para a gente conseguir recuperar a bola, conseguir ter volume ofensivo, conseguir pegar o adversário meio de surpresa, assim, porque a gente já está recuperando a bola alto, vai ser fundamental para a gente ter um time mais equilibrado. Tanto em conseguir gerar chance, quanto se proteger lá atrás. Então, para mim, um jogador que pressiona minimamente bem tem que estar ali 2 degraus dos outros, cara. Desculpa, mas 2 degraus dos outros. Para mim não tem muito mistério nesse sentido, não. Vamos pro item de número 2 que eu botei aqui, saída de bola. Algo que me incomoda muito ao longo de toda a temporada. A impressão que dá enquanto os times adversários têm fôlego para pressionar o Atlético, cara, nem Raul, nem Filipinho, nem Falcão conseguem fazer uma saída de bola coerente. Então, assim, não sei o que tem que acontecer. Ontem eu acho que nossa saída foi um pouco melhor quando a gente teve, por exemplo, o João Cruz participando mais da saída de bola. Eu tô insistindo aqui a temporada inteira. O João Cruz tem que ser o nosso camisa 8, o João Cruz tem que ser o nosso camisa 8, o João Cruz tem que ser o nosso camisa 8, e eu acho que a gente vai ter que ir por aí mesmo. Que é um cara que qualifica essa saída de bola, é um cara que consegue ver o jogo de frente e distribuir melhor o jogo, porque os nossos camisas 5 não fazem bem esse papel. Aí o que isso influencia? A gente é facilmente pressionado, porque assim, quando vem subir pressão pra gente, a gente acaba ficando vulnerável, a gente acaba ficando sensível e precisa optar por bola longa e desperdiça a posse de bola, tá ligado? E assim, quando a gente consegue chegar no campo ofensivo, quando a gente consegue, de alguma maneira, fazer essa transição, a defesa dos caras já tá toda montada. Então é um cenário péssimo pra gente em todos os sentidos. E pra terminar, é uma obrigação do trabalho do Odair Hellmann, tá? Vou até chegar mais perto aqui. Cara, deixa eu ficar mais centralizado. Esse cara precisa fazer o Atlético ficar mais com a bola. O Atlético é um time que se sente muito desconfortável com a bola. O Atlético é um time que se sente muito vulnerável com a bola. Desde o trabalho do Barbieri. E o que é isso? Cara, não consegui se associar, não consegui se conectar. E o Atlético tem jogadores para isso. O Atlético tem pontas que fazem bem esse papel. O Atlético tem meio-campistas com qualidade de passe. Se você me dissesse que o elenco do Atlético seria exatamente esse, eu ia falar, cara, um time que ia se sentir muito confortável com a bola. E, velho, não tá acontecendo. Quando você tem Zapelli, quando você tem João, quando você tem Patrick, quando você tem Juliano, quando você tem Luiz Fernando, quando você tem Velasco, você tem Tevez, você tem Isaac, você tem, enfim, Léo, que é um cara que qualifica sua saída de bola, esquível, você precisa se sentir confortável com a bola precisa ser seu amigo. E até agora, em nenhum momento, a bola foi amiga do Atlético na temporada. Valeu, pessoal? É basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo em outro cenário, para dar uma quebrada. E espero que tenham concordado comigo, porque eu acho que esses são os principais pontos para, aí sim, o Atlético tá num cenário mais organizado. Sem menor dúvida, se o Atlético resolver esses problemas, aí as coisas vão funcionar muito melhor do que vem funcionando agora. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.